não porque eu seja assim uma pessoa, né, que sou da mídia e tal, né, mas é um recurso, né, que se está utilizando, né. Eu aqui dou as minhas cacetadas, né, para não ficar muito feio, mas nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos ver deixar pai, mãe e filhos. E aí na extração do Evangelho de Mateus e de Lucas, nós vemos aqui: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: por nós vedes tudo que deixamos e que vos seguimos. Jesus lhe disse: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo muito mais no século futuro a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permiti-me dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, aqui Jesus esclarece os seus discípulos e aqueles que estão com ele acerca daquela missão que eles tinham, né? Então, nós somos chamados ou guindados a determinados caminhos e nós devemos estar atentos para esses chamamentos, né? E aí varia para cada um a sua missão específica. Nesse caso de Jesus, nós sabemos que a vinda de Jesus à Terra já estava programada. E com eles haviam aqueles que o acompanhariam, aqueles que auxiliariam. É claro que uma missão de tamanha monta envolvia muitos espíritos, e muitos que frágeis não seguiram adiante com Jesus, né? Sentiram determinados apegos, entre eles estes que a gente diz, né? Meu pai, a minha mãe, a minha família, a minha esposa, né? O meu filho, a minha escola, a minha casa, os meus bens, né? E realmente essas são coisas que nos prendem, porque a vida física, né? Nós temos que conquistar todos esses entes e nós temos responsabilidades para com eles. Deixá-los é muito complicado, né? Eu lembro de um fato, né, em que eu tinha completado ali 18 anos, né, e eu tinha na minha mente que eu ia servir, né, as Forças Armadas. E aí eu morava no interior e justamente nesse período eu era a única pessoa que estava trabalhando em casa, né, e que eu comparecia ali com o sustento. E eu fiquei, digamos assim, naquela dúvida, né? Se eu me alisto, eu vou embora. E se eu vou embora, lá a gente não ganha o que é um salário, né? Naquela época era muito menos ainda. Então, como é que vai ficar a minha mãe, né? E aí eu, naquela preocupação, um dia triste lá, a minha mãe me perguntou, né, de aquela forma bem, né, digamos,
pessoal antigo, né, de forma áspera, né? O que é que você tem e tal? Aí eu expliquei para ela, né, que eu estava querendo, né? Aí minha mãe falou de forma simples assim e definitiva. Aí falou assim: Deus nunca deixou faltar para nós, né? Se você não estiver aqui, vai vir de outro jeito. O que você quer fazer, você pode fazer, né? E acabou que eu me alistei, né? E vim servir, por coincidência, aqui em Campo Grande. Então, isso aí já faz muitos anos, né? Hoje já estou na reserva, né? E minha mãe ainda continua viva e graças a Deus, né? Nos meses seguintes, né? Depois que eu me alistei, a minha mãe melhorou, teve condições, voltou a trabalhar, a minha irmã também, e assim nós caminhamos. Por isso que eu digo que na nossa vida nós somos chamados para determinados compromissos que nós temos. E cabe, muitas vezes, a nós a decisão. Mas em tudo aquilo que nós nos propomos, a espiritualidade vai nos ajudar. A regra é o seguinte: não vai ser fácil. E nunca é fácil para todas as coisas. Por isso que nós temos que ter noção daquilo que é bom. Porque às vezes nós estamos tentando tomar decisões que são ruins. Ruins tanto para nós quanto para os outros, né? E aí nós estaremos sendo assim egoístas ao decidirmos de forma que não preservássemos, né? Principalmente aquelas pessoas que estão conosco. Mas nós temos responsabilidades com todos esses entes. E por isso nós precisamos refletir bem, tomar decisões e sempre pedir o apoio da espiritualidade, pedir o apoio de Deus, né? E esse apoio não nos faltará. Mas para aqueles frágeis do caminho, né? Infelizmente, é o que acontece quando a gente não aproveita essas oportunidades. A gente perde, né, aquele momento, perde aquela situação e de repente nós não vamos frutificar tudo aquilo que poderíamos, né? Continuando. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: o interesse da vida futura se sobrepõe a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Então, é claro que a comparação de Jesus aqui nesse caso, né, digamos, muito forte, né? Deixar pai, deixar mãe, mas existe um compromisso muito maior. E nós já vimos pessoas que tiveram que deixar, né, as suas atividades para buscar algo maior. Então nós temos que saber dosar também. Às vezes nós estamos nos dedicando totalmente a uma atividade que nos toma todas as possibilidades e deixando de fazer outras que são também muito importantes ou talvez muito mais importantes. Então nós temos que ter esse raciocínio, né, de entender aquilo que nós temos que fazer, né? Qual é o maior peso, qual é o menor peso? Será que eu posso fazer algo mais além daquilo que eu já estou fazendo? Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país?
Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações e as mais penosas são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o eterno odiar, isso aí de uma passagem anterior, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar por uma hipérbole quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, consequências dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Então, é da própria natureza. Nós vemos que a natureza nos mostra todos os dias que há a necessidade do caos. Esse caos controlado, certo? Mas há a necessidade. Como, por exemplo, uma chuva. Mesmo que às vezes ela venha forte em virtude de determinadas situações climáticas, certo? Mas ela é necessária. Nós precisamos da chuva para que as nossas plantas floresçam, para que haja alimento. Nós precisamos de umidade. Nós estamos presentes em um planeta e temos situações específicas que precisamos desta condição climática, assim como precisamos do sol. A espiritualidade nos informa que, principalmente no plano espiritual, as grandes chuvas e tempestades ajudam muito no equilíbrio da psicosfera do planeta, né? Porque essas tempestades têm possibilidades de desagregar energias densas, né? Que presas à terra tornam as pessoas mais sufocadas, mais violentas, agressivas, desanimadas, todas aquelas sensações ruins, né? Em virtude dessa energia negativa que fica no entorno de nós, é minorado com essas tempestades, né? Essas descargas de eletricidade. Então, meus amigos, a própria natureza mostra que ela está aqui para nos ensinar. E se porventura nos tira alguma coisa, é para nos dar algo em troca. Cabe a nós utilizarmos todos esses eventos para refletirmos a respeito do mundo no qual vivemos. Se sofremos por algumas dessas atividades, dessas situações que nós não controlamos, devemos sempre pensar o que é que a natureza, o que é que Deus, o que é que a espiritualidade está tentando me ensinar. Todos os problemas que nós temos têm o condão de reavivar em nós o espírito imortal que todos nós somos. De mostrar para nós
que a vida, ela vai além dos interesses materiais, que foge dessa questão da própria alimentação, que vai além da proliferação. A vida é um instrumento de crescimento espiritual. Estamos todos nós aqui vivendo no planeta Terra, na busca de harmonização, na busca de compreensão, e muitas vezes nós nos esquecemos desses nossos objetivos e vivemos simplesmente por viver. Eu gosto de, sempre que eu saio, de forma mais tranquila, observar pessoas, e é muito interessante, porque às vezes você vê pessoas candidatas à morte, e às vezes pessoas com baixa idade, mas que simplesmente se entregaram e vivem o dia para que o dia termine, e para que um outro comece e termine também, Não possuem objetivos, não têm motivo para que voltar para casa, Coisas que são importantes para que nós valorizemos a nossa vida, para que nós valorizemos essa condição de encarnados. E por isso a natureza muitas vezes nos vergasta, com essas crises, ou esse caos, esses conflitos que ocorrem. Podemos dizer que a nossa pandemia também tem um conteúdo espiritual. O que é que nós aprendemos com essa pandemia? Garanto que aqueles em que o problema bateu a sua porta, eles têm algo efetivamente para dizer. Agora, muitos, pelo simples fato de terem sido poupados deste problema, que não sequer raciocinam sobre essa questão. O quão foi necessário o nosso empenho espiritual, a nossa oração pelo nosso país. Será que nós, durante essa crise, nós oramos pelo nosso país? Será que nós oramos pelas pessoas? Será que nós classificamos as pessoas para orarmos para ela? Exemplo, fulano, nossa, que pena, que Deus o abençoe. Fulano não, porque fulano é de direita ou é de esquerda, é católico, é protestante, é um patrão ruim, é um chefe mandão. Será que nós classificamos assim a forma de pedirmos a Deus? Um certo dia, quando confrontado com uma situação em que se oferecia oração às pessoas para ajudarem a resolver os seus problemas, desde que houvesse uma contribuição em dinheiro para que se orasse para aquela pessoa. Olha, não sou contra nenhuma religião, mas eu penso que a coisa que nós temos em grande quantidade, essa capacidade de orar por qualquer um, de nos interessarmos pelo problema do outro e às vezes buscar até mesmo ajudar fisicamente. Se não pudermos, que possamos fazer uma oração por essa pessoa. Mas eu me sentiria humilhado se essa pessoa, você ora por mim e me dê um dinheiro para que eu ore por ela, sabe? Eu não me sentiria bem. É claro que recusaria, certo? Mas eu não me sentiria bem por isso. Mas tem pessoas que se sentem bem com isso e até oram ou deixam de orar por alguém em virtude de qualquer concepção, qualquer coisa que interfira. Às vezes deixamos de orar por alguém porque ele é político,
deixamos de orar por alguém porque ele é presidiário. Ou então, às vezes, oramos por um presidiário, por alguém que cometeu um crime terrível, e deixamos de orar pelo nosso vizinho, porque deixou cair manga no meu quintal. Então nós temos problemas que nós devemos resolver. Buscar a inspiração da espiritualidade para melhorarmos a nossa vida, nos harmonizando aqui no planeta Terra. A nossa casa espírita nos oferece esse espaço, esse momento em que nós aqui somos acolhidos pelos espíritos amigos, não só aqueles que estão envolvidos com a nossa encarnação, mas também os espíritos que estão sediados nessa casa, que utilizam essa casa como base para as suas atividades. E eles permanecem aqui. E nós, quando viemos para cá, não pensemos nós que viemos aqui simplesmente para receber, ou simplesmente para resolver uma questão de consciência. Nós estamos aqui como trabalhadores efetivos, porque a partir do momento que estamos aqui, pensando naquilo que está sendo dito, ou desenvolvendo os estudos que aqui são realizados, nós estamos produzindo um campo energético bom. Campo energético esse que fica impregnado na casa, e não só nos beneficia, como vai beneficiar a todos aqueles que se aproximem de nós ou da nossa casa. Alguns espíritos desencarnados são aqui atendidos, e quando são trazidos para cá, eles vão sentir parte dessa energia que nós deixamos aqui. É claro que vamos levar, e vamos levar muito, mas não falta energias, e energias abundantes partem da mão de Deus para todos nós. E é assim que ocorreu toda a nossa vida. Tem aquela poesia das pegadas, na areia, e quando está ali aquelas pegadas únicas ali no chão, em que pensamos que estávamos sozinhos, na realidade é que estávamos sendo carregados. Então, não podemos dividir a vida entre momentos felizes e momentos tristes. Nós podemos dizer momentos felizes e momentos de provação, porque naquele momento nós estamos carregando sobre as nossas costas o peso dos nossos erros ou a necessidade do nosso aprendizado. Então, essa é a dinâmica da vida. Não é sofrimento, mas aprendizado. Meu guri ali hoje, teve prova, como está tendo prova durante esse período. As provas são necessárias. É um período difícil? É um período difícil, certo? Mas sem as provas, nós jamais saberemos se estamos aptos ou não para as questões do momento ambiente, do momento presente, e se estamos aptos a enfrentar novas e maiores. Porque não pensemos nós, aquele pensamento de aposentado, graças a Deus não sou, mas é aquele pensamento de aposentado, tipo assim, não vejo a hora de me aposentar, e não ter mais que trabalhar, e aí às vezes até reclama de patrão, trabalho e tudo mais. Nós somos espíritos eternos. Nós jamais vamos parar de trabalhar. E se nós paramos de trabalhar, nós começamos a morrer fisicamente. Então nós sempre vamos trabalhar. E quando partirmos para a espiritualidade, vamos continuar trabalhando. E se voltarmos em outras encarnações, vamos trabalhar. O trabalho, ao contrário, da sua origem, do nome, que era um instrumento de tortura, o trabalho na realidade nos mantém atentos, ativos,
envolvidos com todas as atividades. Então nós vamos trabalhar, nós precisamos trabalhar, aonde quer que nós estejamos, nós temos que estar trabalhando. Muitas vezes não pegamos aquele pesado, que pegávamos antes, não fazemos do jeito que fazíamos antes, quando tínhamos forças ou éramos muito novos, tínhamos oportunidade. Mas nós vamos trabalhar de outra forma, sempre buscando sermos construtivos, produtivos, harmonizantes aonde nós estivermos. E para isso, a espiritualidade estará sempre a nos auxiliar. Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-la de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. E esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, é isso. Nós somos chamados para trabalharmos, E muitas vezes nós teremos que encontrar adversidades ou mesmo nos separarmos das pessoas que amamos por necessidade. Agora, como ele nos diz aqui, que aquelas pessoas que são unidas pelo amor jamais irão estar separadas. Agora, aquelas relações convencionais, infelizmente, a não ser que nós desenvolvamos um laço afetivo maior, elas se rompem. Então, assim, meus amigos, nós estamos aqui na nossa casa espírita, trabalhando, buscando o entendimento da doutrina, buscando nos harmonizar para que na vida comum sejamos mais úteis, mais harmônicos, mais amigos, mais irmãos. Que Jesus esteja conosco. Agora, eu estarei lá na Câmara de Passe, e aqueles que assim desejarem tomar um passe lá, eu vou estar lá, a gente vai aplicar o passe. Agora, aqueles que não desejarem, até porque, como a gente sempre fala, a espiritualidade já está aqui a nos atender nas nossas necessidades. Então, aqueles que não desejarem, o Bruno vai franquear ali para nós um copinho com água fluida para nós tomarmos. Mesmo aqueles que tomarem o passe ali, depois podem tomar o copinho com água fluidificada. Tudo isso para nos ajudar no equilíbrio das nossas forças. Certo? Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento e aí nós teremos terminado a nossa atividade. Cristo Jesus, bondoso Mestre amigo, te agradecemos, Senhor, por tudo que nos concede, pela presente existência e todas as oportunidades que nela encontramos. Te agradecemos também, Senhor Jesus, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas grandes provas que nos acercam. Rogamos, Senhor Jesus, tenhamos força, que a espiritualidade amiga esteja conosco, que os espíritos possam, assim, nos ajudar a superarmos os nossos problemas de forma equilibrada, a fim de que, volvendo ao plano espiritual, possamos nos glorificar com aquilo que foi realizado durante a nossa encarnação. Perdoa ainda, Senhor, os nossos erros, presentes, passados e futuros, para que nós possamos ter capacidade de melhorarmos, trabalhando cada vez mais pelo nosso crescimento. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.